Preparado para qualquer coisa, diz Polônia em relação à possível invasão russa a seu território. Republicanos do Senado bloqueiam oficialmente pacote que visava ajudas à Ucrânia e Israel. Benjamin Netanyahu rejeita outra proposta de cessar fogo e diz que a vitória é em questão de meses. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar aquela especulada em relação às consequências das mesmas. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. Nesse canal você vai saber notícias sobre situações nevrálgicas entre nações que já estão ocorrendo e possíveis que possam vir a acontecer, mas é claro, como eu sempre digo em todos os vídeos, a gente torce para que não ocorram, e também as principais eleições presidenciais no mundo. Lembrando que este ano nós temos a principal delas, que é as eleições americanas, e a cobertura já começou aqui no Geopolimono. E nesse vídeo a gente vai trazer essas notícias envolvendo a Polônia, envolvendo os senadores republicanos lá dos Estados Unidos e aquele pacote de ajuda de 118 bilhões. E também vamos falar aí da resposta do Netanyahu em relação ao cessar-fogo. Mas antes de mais nada, eu te peço, deixa um like aqui nesse vídeo se você já gostou da ideia do vídeo. E também te peço que se inscreva aqui no Geopolimono para você ser atualizado em relação a esses assuntos que a gente trata aqui no canal. E também se você gostou da ideia do canal, é claro. E agora sim, chega de mais delongas e vamos direto à informação, porque o ministro da Defesa da Polônia aborda a ameaça russa, preparados para qualquer coisa. Essa matéria é da Newsweek, e aqui vamos falar um pouquinho dela. O ministro de Defesa polaco Władysław Kozyniak afirma que a Polônia está pronta para se defender contra agressões militares russas em todos os cenários. Kozyniak, que também atua como vice-primeiro-ministro da Polônia, reconheceu durante uma entrevista publicada pelo jornal polonês Super Express na segunda-feira que Moscou poderia atacar a Polônia à medida que as hostilidades russas no seu país e em outros estados-membros da OTAN ao longo da fronteira oriental da Rússia aumentam em meio à contínua guerra da Ucrânia. Independentemente dessa questão acontecer, é quase que obrigatório a militarização, o reforço militar, principalmente onde se avizinha-se conflitos, da Polônia. Ela tem que fazer isso porque simplesmente ela está no meio do caminho. Ela está simplesmente no meio do caminho entre a Rússia e a Europa. Lembrando que ela teve uma experiência horrível em relação à questão do bigodinho lá, que passou por cima da Polônia para ir em direção à Rússia, e ela não quer que o inverso aconteça desta vez. Então ela precisa, sim, é obrigatório que ela se organize militarmente. Porque se os russos de fato quiserem transpor as linhas ucranianas em direção à Europa, o primeiro alvo vai ser a Polônia. E eles já estão se preparando de uma forma muito inteligente, é assim que eles deveriam fazer. E eles devem se preparar ainda mais, independente do que vá acontecer. Os poloneses já têm essa experiência, então, na verdade, é um preparo que tem que ser feito, né? Por isso que eles estão fazendo de uma forma certa. Eles têm que fazer porque não dá para brincar com essas questões aí bélicas envolvendo os ursos do norte. E agora saímos da Polônia e vamos para os Estados Unidos, porque lá, para surpresa de 0 pessoas, os republicanos do Senado simplesmente bloquearam aí o pacote de ajuda de 118 bilhões que estava sendo projetado para ajudar Israel, Ucrânia, lá a parte de Taiwan, também as questões, os conflitos na fronteira ali também dos Estados Unidos. Conflitos não, né? A questão da migração lá no Texas, principalmente, e nos outros estados que fazem fronteira com o México, essa questão da migração que está simplesmente descontrolada lá, tá um banzé aquilo lá. Então, esse pacote também visava isso, só que, porém, os republicanos não quiseram saber da história. Vamos ler um pouquinho aqui da reportagem. Os republicanos do Senado bloquearam na quarta-feira um pacote que incluía ajuda à Ucrânia, Israel, Taiwan e
disposições para reforçar a segurança fronteiriça. Uma conclusão há muito esperada para tortuosas negociações bipartidárias. O projeto não conseguiu avançar por 49 votos a 50, ficando aquém do limite de 60 votos. A derrota encerra oficialmente as negociações mal sucedidas para reforçar as proteções fronteiriças que duraram 4 meses. Os republicanos exigiam inicialmente mudanças na política fronteiriça em troca da ajuda à Ucrânia, mas abandonaram essa compensação esta semana logo após o anúncio de acordo fronteiriço considerado inadequado. A liderança republicana da Câmara também disse que o projeto estava morto ao chegar aquelas câmaras virando mais senadores republicanos contra ele. Então, tá aí essa questão. Eles bloquearam isso. No princípio, era uma troca. Eles aprovavam esse pacote e aí se aprovava questões para a Ucrânia que precisa urgentemente dessa ajuda americana. Porém, eles mudaram de ideia porque estas novas projetos de lei lá para a questão fronteiriça nos Estados Unidos simplesmente não agradaram os republicanos. Frente a essa questão, alguns senadores democratas, né, estão pensando na ideia de criar um outro projeto, né, de lei que inclua apenas financiamento da Ucrânia, Israel e Taiwan. E é bem possível que também não dê certo, porque não é uma proposta, apesar de Israel os republicanos ser mais simpatizantes de Israel, a gente tem que lembrar que a Ucrânia frente aos republicanos, é onde se tem menos anseios de ajuda, porque eles não estão muito afim de fazer isso. E pelo que a gente está andando no andar da carruagem, a possibilidade de Donald Trump voltar à Casa Branca é bem grande. E eles já estão prevendo isso, já estão fazendo propagandas. Ontem mesmo eu trouxe no vídeo falando a respeito da entrevista do Putin com o Tucker Carlson, que vai acontecer. Então, está se preparando em um cenário para esse retorno do Donald Trump. Eu acho que é bem possível, sim, frente aos próximos cenários que vêm se apresentando em relação ao próprio presidente Joe Biden, que precisa aí, para dar uma guinada aí, fazer com que ele consiga um cessar-fogo lá em Israel e precisa aí dar uma reviravolta lá nos Estados Unidos. Essa questão da fronteira também era uma ideia. Esse pacote fronteiriço também tinha uma relação a isso, mas não agradou os republicanos que, por causa desses acertos, não mais quiseram apoiar esse pacote de 118 bilhões, se eu não me engano, para ajudar aí a Ucrânia, Israel, Taiwan e também a situação da migração lá na fronteira dos Estados Unidos. Agora, falando na questão ali de acordo de cessar-fogo, Netanyahu rejeitou mais uma vez o cessar-fogo e ainda foi bem enfático nessa questão. Porque para o Benjamin Netanyahu, e vamos dizer que ele seja a voz lá da questão de Israel, eles querem a eliminação total. Eles só vão parar com isso, eles só vão pensar em negociações quando haver uma eliminação do lado contrário, lá da pessoal do Hamas. É isso que desde o começo do conflito eles vêm falando. Ele não muda o discurso, Benjamin Netanyahu. Já foram feitas várias questões de um cessar-fogo. Lembrando que o primeiro que aconteceu, houve sim um descumprimento desse cessar-fogo. Ele falou, inclusive, que a vitória está em questão de meses. Tá? Ele falou isso pro o Antony Blinken, né? Tá aqui nessa reportagem, deixa eu te mostrar aqui. Netanyahu disse hoje ao secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, que Israel está a uma curta distância da vitória absoluta e que a derrota do Hamas será vitória de todo o mundo livre. A vitória está ao nosso alcance, afirmo, prevendo a guerra seria vencida numa questão de meses, em vez de anos ou décadas. Então, aí, só nessa frase você já dá aí o tom da questão da ideia do Netanyahu. Ele não quer abrir mão disso. A impressão que ele passa e a política que ele está fazendo, principalmente internamente,
Assim como o Putin gosta de fazer aquelas propagandas internas, na geopolítica é isso aí, pau que dá em Chico dá em Francisco. Então eles também estão usando isso lá em Israel para alimentar esse nacionalismo, essa coisa mais que o israelense já tem, né? Que os judeus já têm isso. Então ele só está alimentando isso mais com essa política. É uma visão dele lá, aquela coisa, ele quer acabar com o problema de vez. Você acha isso? Que essa visão dele, qual a sua opinião em relação a essa visão aí do Netanyahu? Você acha que ele está certo em relação a isso, em ir até o fim e acabar de vez com isso? Que Israel tem sim competências para fazer isso. O problema é a gente não sabe a que preço que isso vai custar. E você acha que ele está certo nesse posicionamento ou que ele está equivocado e isso tem que acabar logo da vez? Enfim, deixa teu comentário aqui, sempre lembrando que teu comentário é importante e também sempre te pedindo sugestões aqui para o canal, porque esse canal está em início aqui no YouTube. Claro, comente também sobre os outros assuntos se você quiser também, tá? Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.